Olá, meus irmãos. A paz do Senhor. A nossa mensagem neste dia, ela se encontra lá em Daniel, capítulo 6, a partir do verso 10, e nos diz assim: Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Aquele homem Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Este texto foi tirado do capítulo, do contexto, onde Daniel estava passando por uma situação de perseguição. Como nós sabemos, Daniel era um homem íntegro, justo diante do Senhor. Era um servo, homem sábio, e ele estava exilado na Babilônia. E devido ao fato de Deus estar com a mão sobre Daniel, Daniel então foi galgando os patamares mais altos da Babilônia. Ele foi colocado como governador, segundo homem em comando. Só o rei tinha mais poder que Daniel. E o que acontece? Os outros oficiais, com inveja de Daniel pelo fato de um exilado, alguém que não era da Babilônia, ter se colocado como todo-poderoso, né, abaixo do rei, eles ficaram com inveja. Então procuraram várias formas, vários meios de tentar acusar Daniel de traição. E não conseguia, porque Daniel era muito criterioso, Daniel era um homem sábio. A sabedoria de Daniel vinha de Deus. Porque Deus queria usar Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, para abençoar o povo de Israel ali na Babilônia, para que o castigo sobre o povo não fosse tão pesado. Então o Senhor estava usando Daniel e seus amigos para tal. Só que os outros oficiais ficaram com inveja. Então procuraram de toda forma acusar Daniel, mas não conseguia achar. Porque tudo que Daniel fazia prosperava. Aonde Daniel, como diz a própria Bíblia, botava a planta do pé, botava as mãos, aquilo prosperava, aquilo crescia, porque Daniel era usado por Deus. Então eles procuraram outros meios. O que eles fizeram então? Criaram, né, uma forma lá e chegaram para o rei e disse: Olha, rei, o que o senhor acha? O senhor é um homem poderoso, homem da Babilônia é o reino mais poderoso do mundo. Então, nada mais justo do que o Senhor ser adorado como um Deus. Então, baixa um decreto aí que durante 30 dias nenhum Deus, nenhum humano deve ser adorado, deve ser alvo de oração, senão o Senhor. E o rei assinou o decreto. E segundo a lei dos medos e dos persas, ele não podia voltar atrás daquele decreto. Quando o rei selava com o seu anel um decreto, aquilo não poderia ser revogado. Era lei, tinha que prevalecer. Pois bem, o rei assinou o decreto e pronto. Quando Daniel ficou sabendo disso, o que ele fez? Ele correu e foi para o quarto orar. Sim, ele foi para o quarto orar, mas não por causa do decreto. Não por causa daquele dia especificamente, foi por causa do decreto. Porém, era uma prática comum de Daniel buscar ao Senhor. Daniel orava 3 vezes ao dia ao Senhor, voltado para Jerusalém. Porque naquela época o povo de Israel entendia que Jerusalém era a morada de Deus. Assim como nós entendemos até hoje, que a Jerusalém celestial, que a Jerusalém é a morada, que Israel é a morada do Deus Todo-Poderoso. Então o que eles faziam? Toda vez que eles iriam orar, eles oravam voltados para Jerusalém, porque também é onde se encontrava a Arca da Aliança, onde tinha ali o cajado de Moisés, onde tinha ali as tábuas da lei, onde tinha o maná. Então, assim,
é onde estava o sagrado fisicamente para o povo. Apesar de que Deus ele está presente em todo lugar, isso nós sabemos, mas é uma forma simbólica do povo lembrar que Deus estava ali presente. E Daniel orou. O pessoal vigiou e foi lá e dedurou Daniel. Olha, rei, o senhor não fez um decreto assim, assim, assado? Pois bem, Daniel descumpriu. Então, assim, eles não conseguiram pegar Daniel de um jeito, mas criaram uma artimanha e pegaram ele de outro jeito para poder acusá-lo. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Na verdade, eu quero enfatizar nesse fato de Daniel orar 3 vezes ao dia ao Senhor. É interessante nós frisarmos aqui porque Daniel, ele não fez isso simplesmente por causa da perseguição. Porque estou sendo perseguido, porque o rei criou um decreto? Não. Daniel já orava 3 vezes ao dia. A Bíblia é bem clara, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima. Ou seja, Daniel tinha um lugar separado, quarto no andar de cima, separado para ele buscar ao Senhor. Isso é interessante, meus irmãos, por quê? Porque quando nós temos um costume de orar e nós formos enfrentar problemas, nós sabemos que hora ou outra nós iremos enfrentar, isso é fato, todos nós estamos nesse mundo, então estamos sujeitos a passar por problemas. Isso é normal, é do ser humano. É normal de passar por lutas, quer seja nas questões conjugais, financeiras, de saúde, nos relacionamentos de uma forma geral, ou tentado também pelo inimigo. Então nós vamos passar por problema, vez ou outra. Nem que seja uma vez na vida, nós vamos passar. Só que a diferença está justamente aqui nesse ponto de uma busca constante. Daniel, ele simplesmente foi lá falar com Deus. Olha, Senhor, o Senhor viu que eles fizeram um decreto. Mas ele não foi lá somente por causa daquilo. Porque ele já tinha uma rotina de oração. Já era normal. Acredito eu que mesmo depois de orar 3 vezes ao dia, Daniel continuava orando. O problema é que nós somos tão falhos que quando tudo vai bem, nós não separamos momentos de oração. Nós oramos de vez em quando, às vezes, estou muito cansado hoje, Senhor, entende, por favor, e vai dormir. Senhor, estou atrasado hoje, estou atrasado, então, Senhor, perdoa, de noite eu oro. E assim vai. Aí quando vem um problema, o que a gente faz? É campanha de oração atrás da outra, é oração de madrugada, é oração de manhã, oração à noite, é intercessão, vai no grupo de oração aqui, vai no grupo de oração ali, não vamos fazer campanha de 10 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias, para Deus abençoar, porque eu estou num problema. Esse é o problema de nós, esse é o nosso problema. Nós deixamos para buscar a Deus quando tudo vai mal, mas não é o correto. Quando nós buscamos a Deus enquanto tudo vai bem, quando as coisas se complicarem, nós já sabemos o caminho, nós já sabemos o que fazer. Foi o que o Daniel fez. Ele já sabia o que fazer porque ele já estava acostumado a fazer aquilo, meus irmãos. Era a rotina dele. Então é assim que nós devemos ser. Temos que ter uma rotina de oração, um lugar, nem que seja um cantinho no quarto separado para você orar todos os dias de manhã e à noite, mas nós temos que ter uma rotina de oração para que, quando tudo for mal, independente da área, nós sabemos a quem recorrer. É só orar para o Senhor, tu sabes. Deus já vai estar preparado lá nos esperando, porque Ele já sabe que nós estamos todos os dias orando, buscando. É isso que deve ser o nosso comportamento como cristão, não deixar que as coisas se compliquem para buscar. É tanto que, quando o rei descobriu tudo isso e jogou Daniel na cova dos leões, nada aconteceu. O Senhor não livrou Daniel da cova, o Senhor livrou Daniel na cova dos leões. É diferente. Quando você está passando um problema, Deus desvia você e não deixa passar por aquele problema. Você se livrou, Deus te abençoou. Agora, quando você tem um problema, Deus permite você passar por aquele problema e você sai lá na frente, vencedor, vitorioso.
O nome do Senhor é engrandecido, e foi o que aconteceu com Daniel. É tanto que o rei baixou um decreto depois que somente o Deus de Daniel deveria ser adorado em toda a região da Babilônia. Olha a diferença. Quando nós temos uma rotina de oração e passamos por problemas, no final o nome do Senhor é glorificado. Através da nossa luta, através da nossa vitória, o nome do Senhor é engrandecido, é reconhecido e adorado pelos outros. As pessoas acabam querendo servir esse Deus que nós servimos porque nós passamos por problemas e fomos vencedores. Foi o que aconteceu com Daniel. E é o que Deus quer fazer na sua vida. Mas primeiro você tem que abdicar de você mesmo, abrir mão de você mesmo e começar a buscar a Deus. Diminuir, né, como diz a oração, que diminua eu para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça. Eu não preciso aparecer, eu não preciso crescer. Somente Deus e mais ninguém. Somente Deus precisa aparecer. Deus precisa ser o alvo, precisa ser a atenção. Meu único objetivo é orar e buscar ao Senhor, para nos dias maus eu saber que eu tenho a quem recorrer. E Ele já preparou tudo. Deus abençoe a sua vida neste dia.